Olá! Por que as feministas não lutam pelas mulheres muçulmanas? Essa é a pergunta que está no centro de um argumento bem polêmico apresentado por Ayaan Hirsi Ali para Prager U. Hoje a gente vai mergulhar nesse argumento para entender direitinho como ele é construído. Para começar, o argumento parte de uma ideia bem forte, um choque de valores. De um lado a gente tem a cultura ocidental, onde as mulheres são vistas como emancipadas, com autonomia sobre o próprio corpo. Do outro lado, segundo a fonte, a cultura islâmica, onde a inferioridade feminina seria vista como algo natural. Essa oposição que serve de base para todo o resto do raciocínio. E a questão, segundo o vídeo, é que esse conflito deixou de ser só uma teoria. Sabe, a fonte vai dizer que essas duas visões de mundo que antes viviam separadas, agora estão batendo de frente no Ocidente, principalmente na Europa. E as consequências disso são descritas como algo bem dramático. Mais de 1 milhão, é um número e tanto, né? Pois é, essa é a quantidade de imigrantes do Oriente Médio, Sul da Ásia e África que a fonte diz que chegaram na Europa só no ano de 2015. E a alegação aqui é bem direta. Essa migração teria trazido um conjunto de valores bem diferente, o que teria levado a um aumento muito grande de crimes contra mulheres. Mas olha, a fonte faz questão de deixar uma coisa clara. O ponto não é dizer que todo imigrante é violento. Não é isso. A ideia central do argumento é que seria um grande erro fechar os olhos para a diferença de valores entre os agressores e suas vítimas ocidentais. É justamente essa diferença que estaria no centro de tudo. E com esse cenário apresentado, a gente chega no ponto nevrálgico do vídeo. Diante desse problema, qual foi a reação do feminismo? O movimento que, em tese, deveria ser o primeiro a levantar a voz. Então a pergunta que o vídeo joga no ar é essa: por que esse silêncio? O argumento questiona por que, com raras exceções, as feministas do Ocidente parecem não se incomodar com o que o vídeo chama de uma óbvia misoginia. É essa aparente falta de reação que o argumento quer analisar e criticar. E aí o vídeo começa a destrinchar as respostas que vêm do próprio movimento feminista. Ele aponta 2 argumentos principais que considera problemáticos. Vamos dar uma olhada no primeiro. O primeiro ponto que a fonte critica é essa ideia de equivalência moral. Sabe, aquela noção de que a opressão contra a mulher é exatamente a mesma em todo lugar. Não importa se numa democracia ocidental ou em países como o Paquistão e Irã. E a resposta da autora é isso. Ela diz que essa visão é puro relativismo moral e que mostra uma falta de entendimento do que é a lei Sharia. Ela até admite que o Ocidente tem seus problemas, claro, não é perfeito. Mas o argumento é que é impossível negar que as liberdades aqui são muito maiores. Vamos para o segundo argumento feminista que o vídeo critica. É aquela ideia de que tentar ajudar é ser condescendente. A noção de que mulheres de outras culturas não precisam de salvação e que oferecer ajuda seria, na verdade, um insulto. E a resposta da fonte para isso é bem pragmática. O que importa é o resultado. A visão que o vídeo apresenta é que qualquer iniciativa que realmente ajude mulheres muçulmanas e que pressione os governos por reformas deveria ser bem-vinda, sem ficar se prendendo na política por trás dessa ajuda. Certo, mas para não ficar só na teoria, o vídeo traz um exemplo bem concreto para ilustrar esse tal choque cultural. Um caso que rodou o mundo. Vamos ver em detalhes o que aconteceu em Colônia, na Alemanha. Então a cena é a seguinte: Colônia, Alemanha. Véspera de Ano Novo, virada de 2015. No meio da festa, nas celebrações públicas, acontece uma onda de agressões sexuais em massa. Foi um evento que deixou não só o país, mas a Europa inteira em choque. E a dimensão disso, segundo os números que o vídeo apresenta, é chocante. 467 mulheres. Esse foi o número de queixas de assédio ou de agressão sexual só naquela noite. E os suspeitos? Bom, a fonte traz os seguintes dados. Em 2 meses, 73 foram identificados. A grande maioria, segundo o vídeo, era do norte da África. E 12 deles foram ligados diretamente aos crimes sexuais. E a resposta oficial? Como as autoridades reagiram? O vídeo destaca a fala da prefeita de Colônia na época, Henriette Heiker, que é descrita como feminista. O conselho dela para as mulheres foi manter um braço de distância de grupos de homens. Para quem apresenta o argumento, essa declaração é a prova da gravidade da situação. A crítica é que a liderança política, ao invés de defender a liberdade das mulheres, estava basicamente pedindo para elas mudarem o comportamento, ou seja, uma falha em proteger os próprios valores que permitiram o avanço feminino. E tudo isso que a gente viu nos leva à conclusão do argumento, a uma escolha que a fonte apresenta como sendo inevitável, quase um ultimato para o movimento feminista no Ocidente. E a escolha é colocada de forma bem simples, preto no branco.
De um lado, a opção 1, desculpar o que a fonte chama de indesculpável. Do outro lado, a opção 2, exigir abertamente reformas em culturas e doutrinas que oprimem as mulheres. Na visão do argumento, não há uma terceira via. Nesse cenário, a fonte coloca as feministas como protagonistas dessa batalha. A argumentação é que, com todo o poder e a estrutura que têm, elas teriam a obrigação de estar na linha de frente, defendendo os direitos das mulheres em todos os lugares. E para fechar, a provocação final do vídeo é que essa escolha não se trata apenas do bem-estar de milhões de mulheres. A tese é que ela pode definir a própria relevância do movimento feminista daqui para frente. Uma questão que, segundo este argumento, vai determinar todo o legado do feminismo.